Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa pasta universitária ou um case A5. Aqui nesse projeto, no meu lado direito, eu tenho um bolso com aba e botão imantado para colocar o nosso tablet. Aqui eu tenho meu tablet, ele é bem grandinho e ainda está com a capa e ele cabe certinho aqui dentro, fica bem preso e seguro. Aqui na lateral eu ainda coloquei um detalhezinho para prender uma caneta ou um lápis e na frente um bolso de plástico. Aqui na parte de baixo eu ainda tenho um bolso tamanho de caderno A5 ou universitário, e aqui do meu lado esquerdo eu tenho mais dois bolsos, um em plástico e um de tecido para tamanho A5, né, A4, que seria o universitário. E aqui eu ainda tenho esse bolso de zíper para colocar caneta, borracha, material e ficar tudo preso, tudo fechadinho, sem nada solto dentro da nossa pasta. E por fim, ela ainda tem o meu fechamento em zíper. Então, ó, o detalhe, ela fecha com zíper e fica tudo fechadinho, bonitinho e protegido. Então vamos aos materiais para fazer a nossa pasta universitária. Aqui no meu tecido de forro, para fazer o corpo principal, eu tenho o tamanho de 50 por 33 e nessa minha parte de forro eu estou usando um estruturador do TNT 80 para deixar ele durinho assim. E eu tenho no meu tecido principal também o tamanho de 50 por 33 e ele está preso com a minha manta R2 100. Então, para fazer o nosso bolso do lado esquerdo da nossa pasta, eu estou usando aqui um plástico cristal. Esse aqui é holográfico, mas você pode usar ele também o transparente, o opaco, o telinha e até fazer no tecido. E ele tá aqui no tamanho de 21 por 33. Tá? Para fazer o nosso outro bolso, eu tenho aqui no meu tecido principal o tamanho de 18 por 33. E aqui eu usei como estruturador o TNT 80. Eu vou usar também um zíper com 35 centímetros e um cursor e o meu forro que eu cortei 3 vezes no tamanho de 18 por 33, 3 vezes no forro. Se você for usar um forro que não tenha estampa ou que seja estampa dos dois lados, você pode cortar apenas 2 vezes. Para o meu bolso do lado direito da pasta, onde nós vamos fazer um bolso para tablet, celular ou até notebook pequeno, eu tenho aqui no meu tecido de forro tamanho de 33 por 21 e aqui eu optei por estruturar ele com a manta R2, porque se eu for usar aqui para colocar um tablet, aqui além de estrutura eu vou ter a proteção fofinha aqui para não ficar batendo o tablet ou a tela do nosso eletrônico. No forro eu tenho também o tamanho de 21 por 33 para esse bolso, e para o nosso bolso do tablet eu tenho aqui no meu tecido principal o tamanho de 21 por 25, ele também está estruturado com a manta R2 e o meu forro de 21 por 25. Para a aba desse nosso bolso eu tenho aqui 15 por 15 no meu tecido externo principal, com a manta, e outra vez no tecido que eu optei aqui por fazer ele no estampado também, 15 por 15. E eu vou usar um parzinho de botão imantado. Aqui ainda eu vou fazer mais um bolso superior, vai ficar por cima desse nosso bolso do tablet, e ele está com 21 por 15. Você também pode substituir por tecido, telinha, o que você quiser. Então aqui nós ainda vamos usar o zíper, um cursor, e eu cortei o viés para dar acabamento, tanto nos nossos bolsos quanto em volta. Eu cortei do meu tecido de forro e ele está com 4,5. Você pode usar o viés pronto se você quiser também. Então aqui eu vou começar a montar pelo meu bolso do lado esquerdo, que vai ser o meu bolso com zíper. Para isso eu vou pegar
esse meu tecido principal aqui, que tá com 18 por 33, e eu vou pegar um forro também. Eu vou posicionar os dois certinhos juntos aqui e vou alfinetar. Aqui, onde vai ser a abertura do meu zíper, vai ser para esse lado aqui. Então, eu vou cortar aqui uma diferença. Daqui para cá, eu vou cortar e separar ele em uma faixa de 4 centímetros. Eu acho mais fácil cortar assim depois, mas você pode cortar também separado, tá? Já cortar ela com 33 por 14 e 4 por 33, que daria na mesma. Só que eu gosto de fazer assim, que eu vou separar certinho a minha estampa. Então, eu cortei aqui e cortei o forro junto do mesmo tamanho. Agora, então, nós vamos começar a montar este bolso. Eu vou começar a montagem do meu bolso pelo zíper. Então, aqui, vou pegar um dos lados, que é o da esquerda aqui. Eu vou pegar o meu zíper e vou virar os dentinhos dele para cima da minha estampa. Então, ele vai ficar para baixo, a minha estampa vai ficar para cima. E eu vou passar um pezinho de máquina. Depois, eu vou vir com o meu forro virado direito com o direito da minha estampa. Vou posicionar por cima, ajeitar certinho aqui o tamanho deles e vou passar um pezinho de máquina. Vai ficar um sanduichinho em que o meu tecido do avesso vai estar a estampa direito com o direito e o meu zíper vai estar no meio, voltado os dentinhos para a estampa externa. Então, eu fiz a minha costura aqui. Agora eu vou abrir o meu forro e vou jogar ele para trás. Sim. Aqui eu vou unir as pontinhas do outro lado. Eu vou passar uma costura de segurança para prender o forro e também vou passar um pesponto aqui perto do zíper para dar acabamento e fazer o meu rebatido do zíper. Bom, esse lado do meu bolso está feito. E agora eu vou vir com a minha outra faixa, minha faixa de 4 centímetros. E eu vou posicionar ela aqui do outro lado do zíper que a gente não costurou ainda. Então eu vou pegar o meu tecido principal e vou virar ele. Eu vou virar ele com o lado da minha estampa virado para a minha estampa do outro lado do bolso. Então eu vou virar ela aqui, vai ficar direito com o direito e eu vou alinhar aqui as minhas pontas, as minhas bordas. E eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Então, estamos assim. Agora eu vou virar do outro lado. E aqui eu vou pegar o meu forro e vou virar a estampa do meu forro para a estampa do meu forro aqui do lado. Ele vai ficar assim, eu vou alinhar também. E aqui eu vou passar um pezinho de máquina para prender tudo. Então aqui mais uma vez eu vou virar o meu forro para trás, vou puxar ele aqui, ó, forro, e dobrar o meu tecido principal por cima. E aqui eu vou passar rebatendo, passando um pesponto bem rente ao zíper. E depois eu vou passar uma costura aqui de segurança na beiradinha para prender o meu forro e o meu tecido principal juntos assim. Bom, estamos com o meu bolso assim. E agora nós vamos passar o cursor. Agora nós vamos passar o cursor aqui no zíper. Então eu vou passar o meu cursor aqui e eu vou passar ele de baixo para cima, porque quando ele estiver fechado ele vai estar aqui em cima. E ele vai ficar abaixadinho assim. Se a gente passa ao contrário, tem muitas chances às vezes do zíper abrir e cair as coisas do bolso. Então a gente passa ele de baixo para cima. Agora que eu passei meu cursor, eu tenho aqui os meus dois forrinhos, ainda de 18 por 33. E aqui a gente tem dois, porque eu vou posicionar
aqui pelo lado avesso, um com a minha estampa virada para dentro, para cima da outra estampa. E depois eu vou posicionar o outro virado para cima, porque ele também vai fazer parte de outro bolso. Então, aqui como a gente vai ver, tanto quando abrir o zíper, a gente vai ver a estampa do forro, e quando a gente olhar por dentro do bolso interno, a gente também vai ver a estampa. Então é só posicionar os nossos dois forros alinhados aqui com a nossa peça e passar uma costura de segurança em volta. Então agora o meu forro que tá preso, eu só alinhei ele e passei a costura de segurança em volta. Quando a gente abre aqui o bolso, ele tem o forrinho dos dois lados, tá aparecendo a minha estampa dos dois lados, e aqui, quando a gente colocar nosso caderno ou alguma coisa assim, também vai ter o forro dos dois lados. Para finalizar agora esse nosso bolso, eu vou pegar o meu viés. Aqui, o viés que eu usei para os bolsos, eu apenas cortei ele uma tira reta, não precisa cortar em viés, tá? Porque ele só vai dar acabamento e a gente não vai fazer ele em nenhuma parte redonda. Então, esse meu viés aqui, eu já dobrei ele, vinquei ele no ferro como viés, e eu vou posicionar ele aqui dando uma abraçadinha aqui na lateral do nosso bolso. Então aqui, ó, dos dois lados. Vou prender ele inteiro aqui. E agora eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, como se fosse um pesponto, que eu vou prender esse viés aqui e já vou costurar ele dos dois lados. Então, por fim, agora, o meu bolso já está com acabamento, já tem o viés. Eu vou refilar os zíperes aqui e a gente pode já reservar essa parte e montar o próximo bolso. Bom, do lado esquerdo da nossa pasta vai ainda um bolso de plástico. E esse aqui é bem facinho de fazer, o bolso, que é o plástico holográfico. Eu vou pegar aqui, e como ele vai estar, a abertura dele vai estar aqui na direita, desse lado aqui, eu só vou passar o meu acabamento com o viés. Então, prontinho, aqui o meu bolso já tá com viés, a gente pode reservar ele e agora nós vamos para os bolsos do lado direito. Então, do lado direito nós vamos ter 3 bolsos, o bolso de plástico, o bolso para o tablet e aqui um bolso maior do tamanho de um caderno. E nós vamos começar a montar então ele de cima para baixo. Então, eu vou começar montando o meu bolso de plástico e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro bolso. Aqui eu vou pegar e vou passar o meu viés aqui na parte de cima para dar acabamento, que é a parte de 21 centímetros. Então, com o meu bolso aqui, ó, ele já tá com o viés, ele já tá com acabamento aqui na parte superior. E eu vou pegar, então, e vou posicionar ele aqui em cima do meu bolso do tablet, que é esse bolso de 21 por 25, que tá com a estampa principal preso na manta. Eu vou alinhar ele base com a base aqui. Se você quiser também, você pode fazer a marcação ele de 15 centímetros aqui, de baixo para cima,
para alinhar certinho e ter certeza que ele vai ficar reto. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu fiz a minha marcação de 15 centímetros da base para cima, que é o tamanho do nosso bolso. E eu vou alinhar ele aqui, o meu viés eu vou alinhar aqui nessa risca, e a parte de baixo tem que estar alinhada aqui com a base, a parte de baixo da nossa estampa principal. Como eu estou usando plástico, a gente vai usar só esses jacarezinhos, a gente não vai alfinetar para não furar o plástico. E eu vou passar então uma costura prendendo aqui, dando a volta e deixando essa parte superior aqui do meu bolso de plástico aberta. E o nosso bolso aqui já está preso. Agora, nós vamos fazer a aba deste bolso. Por que que eu não vou já pôr o forro aqui atrás? Porque eu vou usar o botão de ímã e eu não quero que meu botão de ímã, o acabamento, fique aparecendo dentro do bolso. Principalmente também para não riscar, para proteger tablet ou o que a gente for usar aqui. Então, eu vou primeiro fazer a minha aba. Aqui a minha aba, eu estou usando no meu tecido principal 15 por 15 e eu cortei 2 vezes, certo? E aqui tá a minha manta. Então, como a minha estampa tem direção, eu vou tomar cuidado apenas, porque assim, aqui tá a minha aba, ela tá fechada. Então se ela tá fechada, a minha estampa tá voltada para cima, que é o jeito que eu vejo ela direito. Quando eu abrir a minha aba, a minha estampa tem que ficar voltada para cima com ela aberta. Então quando eu desviro a aba e fecho, a minha estampa vai estar de ponta cabeça. Então eu tenho apenas que tomar cuidado com isso na hora de montar essa aba. Então, eu vou ter que posicionar a minha aqui estampa com o lado direito para cima e a outra posicionada com ela de ponta cabeça, virando direito com direito. Dessa forma, eu vou alfinetar as pontas. E pelo lado da minha manta, eu vou fazer uma marcação aqui na minha base com a minha régua de raio de 4 centímetros. Então eu vou posicionar ela aqui e vou fazer minha marcação apenas aqui na minha base. Se você não tiver essa régua, você pode usar qualquer outro objeto com raio de 4 centímetros ou do raio que você quiser, porque essa parte aqui eu gosto de arredondar apenas para deixar ela bonitinha, então não é necessário ter o raio de 4 centímetros. Então aqui ela tá marcada aqui na minha base e eu vou passar uma costura dando a volta aqui da parte superior, contornando aqui esse meu redondo dos dois lados e terminando aqui em cima. Essa parte aqui de cima nós vamos deixar aberta para desvirar. E nós vamos passar essa costura com uma distância de um pezinho de máquina, tanto aqui das bordas quanto na minha parte redonda. Então aqui dá para ver certinho que eu fiz o meu redondo seguindo o arredondado aqui do meu desenho e ele está com uma margem de um pezinho de máquina e das beiradas também. Então o que eu vou fazer agora é tirar meus alfinetes aqui. E eu vou refilar esse excesso de manta com a minha tesoura de picote. Eu vou vir cortando aqui bem rente a minha costura, mas tomando cuidado para não cortar a costura. Então se você não tiver essa tesoura de picote, você pode vir com a tesoura normal aqui, deixando uma margenzinha da manta. E aqui, nos cantos arredondados, nós vamos dar uns piques em direção à costura, também tomando cuidado para não cortar a nossa costura. Então isso aqui vai facilitar na hora da gente desvirar e o cantinho vai ficar bem assentado, bem arredondadinho. Bom, eu vou desvirar a minha aba aqui pela minha parte superior. Então aqui eu tenho a minha aba, certo? E ela tá aqui virada com a minha base para baixo, voltada para mim. Então quando eu olho assim, a minha estampa está para cima. E quando eu abro a aba, a minha estampa também estará para cima.
Agora nós vamos pôr o nosso botão de ímã. E eu vou fazer isso apenas no lado aqui onde a minha estampa está de ponta cabeça, que é a parte interna da nossa aba, para ele não ficar aparecendo aqui, porque esse ímã não tem acabamento. Então aqui, a partir dessa minha base arredondada, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros. No outro sentido, eu vou encontrar o meio. E é aqui que eu vou posicionar o meu botão. Então, aqui nessa parte eu vou usar, na minha aba eu vou usar a parte macho do nosso botão, que é essa mais fininha com essa pontinha aqui. Vou fazer a minha marcação. E na hora de furar, eu vou ter que tomar cuidado para apenas abrir essa parte da aba e não ultrapassar ela e abrir desse outro lado da minha aba. Bom, então aqui o meu botão está posicionado na parte com a minha estampa voltada para baixo. Aqui minha marcação, depois a gente passa no ferro, ela vai sumir. Então, eu vou fazer um pesponto dando a volta aqui, um rebatido dando a volta para assentar, e vou também fechar essa minha parte superior aqui. A gente deixou aberta para desvirar. Bom, então aqui a minha aba tá pronta, tá com rebatido e já tá fechada aqui em cima, com o meu botão aqui, que depois na hora de levar o ferro, essa marcação vai sumir. Então, agora eu vou pegar aquela minha outra parte do bolso, que é a minha parte de trás, que tá com 33 por 21, e eu vou usar ela para posicionar certo os nossos bolsos. Então eu vou vir com essa minha outra parte aqui, que não está pronta ainda, e eu vou posicionar ela, alinhar ela aqui pela parte de baixo, tem que estar alinhadinha, e nas laterais também. E aqui eu só vou prender ele com um jacarezinho pra gente ter noção de como vai ficar e eu poder fazer a minha marcação do meu botão nessa minha parte. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha aba. Então aqui com a minha aba eu vou fazer a minha marcação de meio aqui na parte de cima dela. E aqui nesse meu bolso eu também vou fazer a minha marcação de meio. Então eu vou alinhar meio com meio e eu vou alinhar as bases da minha aba com a minha base aqui superior deste meu bolso. Também vou só prender ele com o jacaré aqui pra gente ver como é que vai ficar. Então eu vou fazer agora a marcação do meu botão, de onde ele vai. Com a minha aba aqui no meu botão, eu vou dar uma pressionada no meu tecido de baixo para marcar onde vai ficar o botão. Então aqui, ó, na minha marcação é onde eu vou posicionar o botão na parte de baixo. Então agora eu vou tirar daqui. E eu vou colocar o meu botão aqui com a parte fêmea, que é essa mais gordinha aqui, que tem esse buraquinho aqui no meio. Ó, esse aqui é a base do meu botão. Vou mostrar aqui como é que coloca. Eu vou centralizar então aqui esse redondinho com onde é a minha marcação do meu botão e vou fazer a minha marcação para cortar nessas duas abinhas aqui, nessas duas tirinhas. Então é aqui onde eu vou fazer a abertura para encaixar o meu botão. E como eu não coloquei o forro aqui, a gente pode abrir tranquilo. Eu vou abrir com o meu desmanchador, mas você pode também abrir com a tesoura, dando um cortezinho. Então eu vou pegar ele aqui e vou encaixar essas duas partezinhas aqui nas nossas duas aberturas que nós fizemos no tecido. Aqui na parte de trás eu vou vir com aquela
peça que nós usamos para fazer a marcação, vou encaixar aqui e vou prender o botão dobrando essas abinhas. Pronto, nosso botão está posicionado. Então agora a gente pode continuar este bolso, terminando esse bolso, que eu vou fazer aqui, prendendo o meu forro. Esse é o meu forro de 21 por 25. Eu só vou posicionar ele aqui, ó, voltar com a minha estampa para fora, em cima da minha manta. Então só eu vou posicionar como ele deve ficar no final mesmo. E aqui eu vou alinhar certinho ele e passar uma costura de segurança dando a volta e prendendo ele no nosso bolso.